virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas levam, partir vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, com a medida de 2000 côvados, e não vos achegueis a ela, porque não saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passara antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Podeis assentar-se. O livro de Josué, por sua vez, até o próprio Josué, nós aprendemos muito, foi quando o Senhor disse a Josué: meu servo Moisés é morto, levanta-te e dispõe, e agora você vai ser o responsável para conduzir esse povo até a terra prometida. Josué, por sua vez, ele era um servo constantemente do lado de Moisés. Se nós formos abrir Êxodo 33, do 10, 11, 12, Josué, todas as vezes que Moisés ele entrava na tenda, Josué ele não se apartava da tenda, ele ficava constantemente ao lado de Moisés. Então Josué, nascido no Egito, ele por sua vez o tempo todo sempre esteve constante ao lado de Moisés, sabendo que o nome de Josué ele foi dado depois para Moisés. Antes o seu nome era Oséias, ele passava e chamava-se Oséias, e quando ele passou a andar com Moisés, Moisés então passou a chamá-lo o seu nome de Josué, que significa o Senhor salva, né? Se nós formos falar aqui no hebraico, Yeshuah, que seria o nome que se fala, Yeshuah, que seria o nome que se soletra no caso Josué. Josué, a partir do capítulo 1, onde nós lemos aqui, Deus visita ele e Deus fala: meu servo Moisés é morto, agora dispõe-te. Então, naquele exato momento, Deus pega e fala duas coisas interessantes para Josué. Fala a respeito dele se esforçar, fala a respeito dele ter coragem, e fala também a respeito, se nós formos analisar o versículo 9, nos fala a respeito de ele não temer, ter de bom ânimo, não pasme, não espante, e porque o Senhor está contigo, por onde quer que andares. Sabemos que Josué viu tudo que Moisés passou. Todo o processo que Moisés teve com o povo, Josué estava presente. Então Josué conhecia muito bem quem era aquele povo que estava ali naquele exato momento. O povo que ele estava a partir daquele exato momento, que ele seria o líder, que ele iria liderar. E chegando então na região de Setim, nós temos que entender que a região de Setim, quando Israel desce do Egito, passa pelo Sinai, e eles começam depois de 40 anos ficar circulando na região de Cades Barnea, eles descem, e agora nesse período eles estão subindo, depois que toda a nova geração nasce, eles estão subindo rumo à terra prometida. Já não é mais Moisés, agora é Josué liderando o povo. E agora eles têm que atravessar o Jordão, e do outro lado existia a primeira cidade que eles iriam destruir, que eles iriam conquistar, que era a cidade de Jericó. Só que antes de atravessar o Jordão, Deus chama Josué e fala para o povo duas coisas. Primeiro, santificação, que é o momento do povo se preparar-se para que eles pudessem ter condições para estar do outro lado. Nós temos que entender que naquele exato momento, quando Deus virou para Josué, olha para vocês verem, quando eles pousaram ali, eles ficaram ali naquela região por 3 dias, eles então, os príncipes, começaram a andar no meio do arraial e começou a conversar, falar com eles, para que eles se preparassem. Só que Deus deu uma estratégia para eles naquele momento. Qual a estratégia? O quê? Olha, quando vocês verem a Arca da Aliança, vocês vão seguir a Arca da Aliança. O que quer dizer? Deus estará à frente e vocês estarão atrás. O que nós aprendemos nessa noite? Nós temos que aprender a deixar Deus tomar conta de todas as nossas dificuldades. Deus precisa estar à frente de todos os nossos caminhos. Deus precisa estar à frente de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Eu não sei qual é o Jordão que você precisa passar durante essa semana, mas a primeira coisa que o Espírito Santo diz para você: deixa eu estar à frente. Eu preciso estar à frente. Porque por mais que você queira estar um passo à frente, é hora de você recuar, é hora de você esperar o mover de Deus, a ação de Deus na sua vida.
O povo de Deus, todos eles estavam com suas tendas armadas, estavam todos eles preparados para atravessar o Jordão. Mas Josué, através da direção, disse: olha, vocês têm que esperar em primeiro lugar. Olha só, haja contudo, versículo 4, haja contudo uma distância de 2.000 côvados entre vós e a arca do Senhor. Esses 2.000 côvados há em torno de 900 metros. Então, para vocês verem a distância que eram entre os filhos de Israel e a arca. Essa distância, não é que era para eles não verem, não, que era necessário Deus estar à frente do caminho. Por quê? Porque o caminho, olha o que diz o segredo aqui, ó. Contudo, a distância entre vós e a arca é de 2.000 côvados. Por quê? Porque o caminho pelo qual vocês hão de ir, vocês nunca passaram por eles. Deixa eu te explicar nesta noite. Deus passou, os sacerdotes estão passando, eles estão numa distância mais ou menos de 900 metros, eles estão lá na frente, e aqui eles estão conduzindo ele atrás. O que é isso? Deus passou por aqui, é os meus passos, esses passos que eu tenho que seguir. Deus passou por aqui, Deus está andando por aqui, esse é o caminho que eu devo seguir. Então, eu lembro uma vez, até a Sara lembra, quando nós fomos uma vez num rancho, num congresso de adolescentes, e eu não sabia o caminho, e a estratégia daquele caminho o ônibus passou por ali, só que o ônibus já tinha ido faz tempo, e nós conseguimos achar o lugar por causa do caminho que o ônibus havia passado, e o ônibus passou por ali e a gente conseguiu chegar no caminho. Eu vou dizer para você, por onde Deus passa, se você vem atrás, você não se perde, nós não nos perdemos. E é isso que nós precisamos entender. A distância não é para você se perder, mas é para você entender que por onde Ele está passando, eu também irei passar. Nós iremos também passar. E é o que Deus está dizendo para você nesta noite. Você precisa aprender a se distanciar, confiar naquele que está à sua frente, e com certeza por onde ele passa, ele vai deixar os seus rastros e as suas marcas, para que você não se perca na trajetória que ele estará te conduzindo. Aleluia! Quando nós entendemos o quê? Quando o povo está ali, todos eles preparados, e aí o segredo Deus fala para eles: olha, meus filhos, é o seguinte, quando o sacerdote andar, espera o sacerdote, e aí vocês vão. Só que o que nós aprendemos? Antes de tudo, que é o período da santificação. Santificai-vos hoje. Então eu tenho que estar me consertando hoje, me ajustando hoje, porque amanhã quem move é o Senhor. E Deus quer mover ao nosso favor. Quando há um preparo, se nós formos olhar aqui o texto, o próprio Josué, no capítulo 5, onde nós lemos, Moisés também, quando o povo foi receber as tábuas do mandamento, as tábuas, também foi um período em que os filhos de Israel se santificaram. Foi um período onde eles se prepararam para receber as tábuas do mandamento, as leis do Senhor. O período deles se conduzirem na presença de Deus, mas estarmos preparados para estarmos recebendo aquilo que Deus tem para nós. Para nós entendermos o processo de Deus, o próprio Abraão, quando Deus visita Abraão no capítulo 22, e nos fala a respeito: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e vai até Moriá, uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai da sua casa, ele já tem nas suas mãos o cutelo, o fogo e a oferta. Quando ele vai oferecer algo ao Senhor, ele não vai despreparado. O caminho, a trajetória dele, que foram 3 dias de caminhada, foi 3 dias o Isaac levando a lenha, Abraão levando o fogo e o cutelo, mas todos estavam com o propósito de adorar ao Senhor. Eu vou dizer para você nesta noite, eu não sei como você está aqui, mas você precisa estar aqui nesta noite com o fogo, com a lenha, com a oferta, porque a presença de Deus já se faz presente neste lugar, a presença do Senhor é real neste lugar. Se você chegou aqui vazio, então, meu irmão, como que você quer que o Espírito Santo mova na tua vida, na tua casa, na tua família? Começa trazendo de lá o que precisa ser feito. Traga a tua oferta, traga ali a sua melhor oferta diante do Senhor. O fogo não é aqui que se acende, aqui já está aceso. O seu fogo tem que estar aceso lá também. Então traga tudo, porque aqui é o mover de Deus nas nossas vidas. Agora os nossos cultos de hoje
A gente chega aqui que tem que acontecer. Não, meu irmão, aqui já está acontecendo. É só lá fora, o ambiente teu lá fora vai fazer com que aqui dentro a glória seja maior ainda. Só que nós chegamos aqui, Deus tem que nos renovar. Nós passamos a semana inteira longe de Deus. Viemos no culto só hoje. E hoje Deus tem que fazer tudo durante uma semana inteira. Nenhum momento na semana nós oramos, lemos Bíblia, buscamos o Senhor, não fizemos nada. E queremos aqui que a botija esteja cheia, que o fogo esteja aceso. Esse período de santificar-se, ele é pós. Porque amanhã Deus vai fazer. Mas o que eu estou fazendo hoje para que amanhã Deus faça? Aleluias. O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou movendo hoje para que amanhã Deus faça algo na minha vida? Você está se arrependendo hoje, está quebrando o seu coração hoje, está se quebrantando hoje? É agora. A oportunidade que nós temos é agora. O momento é agora. Porque se eu quero que Deus faça algo na minha vida amanhã, eu começo agora. Amanhã eu vou, Reinaldo. Amanhã eu faço. Amanhã, aí vai lá, igual as 10 virgens. Todas elas tinham suas lâmpadas. Todas elas tinham fogo. Olha para vocês verem o mistério das virgens. Mateus 25, se não me engano, fala sobre isso. Todas elas tinham, vamos lá comigo, suas lâmpadas. Isso? Todas elas tinham. Todas elas tinham fogos. Não era? Mas só 5 tinha reserva. Só 5 tinha reserva. Na hora que elas cochilaram, gritou-se, aí vem o noivo, elas perceberam que estava acabando. O despreparo faz com que nós perdemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então Josué está dizendo para o povo, é hora de vocês se prepararem agora, porque na travessia não haverá dificuldade para você. O momento de nós nos prepararmos é agora. O momento de nós nos santificarmos é agora. Porque o amanhã, Deus está cuidando. E a resposta é, amanhã será o dia das maravilhas de Deus no nosso meio. Aleluia. Enquanto eu estou me preparando hoje, Deus prepara maravilhas para nós. Enquanto nós estamos nos santificando hoje, buscando hoje, fazendo o nosso período de renúncia, de abandono, que precisa ser abandonado, amanhã é o dia de vivermos as maravilhas do Senhor. Aí você chega no dia de amanhã vivendo as suas maravilhas do Senhor, e isso é constante na nossa história e na nossa vida. Porque aqui, quando então Josué fala ao povo, e diz ao sacerdote, levantai-vos a arca do concerto, passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Só que vocês precisam entender que a arca aqui, ela estava coberta. Porque a partir do momento quando a arca sai da tenda, ela não é vista por todos. Os próprios sacerdotes, os levitas, os coraritas, que eram responsáveis por conduzir a arca, através do ombro, ela era coberta. Nem eles tinham acesso a tocar na arca. Mas a presença de Deus, ela é real no nosso meio. Então, quando eles estavam conduzindo a arca, o povo sabia que o sacerdote estava à frente. Então, é hora de você marchar. E o texto nos menciona que, nesse exato momento, quando eles começam a se levantar, e aí Deus vem para Josué e diz, Josué, versículo 7, disse o Senhor, este dia começarei a engrandecer-te perante todos os olhos de Israel, para que saiba que assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. O que nós aprendemos aqui? É que todo Israel ainda tinha dúvida em relação a Josué. Josué era aquele servo escudeiro de Moisés que estava o tempo todo. Mas o povo assim, vem cá, será que ele vai ter condições de exercer a liderança como foi Moisés? Será que ele vai ter condições de liderar esse povo? Aí eu vou dizer para você, sempre existe dúvida sobre as nossas vidas. Por onde você chega, as pessoas olham desconfiado a teu respeito. Por onde você vai, as pessoas, será que se converteu mesmo? Será que não é fogo de palha? Será que, sei não, viu?
não vai suportar a pressão, não. Não vai aguentar o processo, não vai aguentar o que ela está passando. Não, não vai aguentar, não. Isso aí está ali porque é amiguinha do pastor, é amiguinho de fulano, é ciclano, é assim, é desse jeito. Está ali por isso. Mas na hora que vier a pressão, vier a dificuldade, vai, cascar fora. Não vai aguentar, não. Eu posso imaginar Josué sofrendo uma desconfiança imensa no meio dos filhos de Israel. Mas naquele exato momento, Deus, como é conhecedor de todas as coisas, e não passa nada em oculto diante dos teus olhos, Deus disse: Josué, deixa eu te falar uma coisa, como se chamasse ele no canto assim: hoje eu vou começar a te engrandecer, para que todos saibam que quem te levantou fui eu, para que você saiba que eu estou na tua história, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou dizer para você nesta noite, as dúvidas que existem ao seu respeito, as dúvidas que existem sobre a tua chamada, sobre a tua escolha, vai começar a cair por terra, porque quando você começar a se aproximar do Jordão, algo vai acontecer, o milagre vai acontecer, e os críticos, as dúvidas, aqueles que olhavam para você e dizem: não vai prestar, não vai ser assim, eles vão começar a ver quem é Deus na tua história. Aleluia! Porque as pessoas só passam a crer em nós quando elas começam a ver aquilo que de Deus começa a manifestar na minha vida e na sua vida. As pessoas só começam a acreditar em você quando elas começam a ver o milagre, quando elas começam a ver o sobrenatural. Por isso que eu sempre falo, meu irmão, somente o curado consegue falar da cura. Somente o liberto consegue falar da libertação, da restauração. E não é que você tem que falar, é por onde você chega, aonde você vai, as pessoas vão olhar para você. De fato, eu conheço Josué, eu sei que ele andava o tempo todo com Moisés, mas agora ele está diferente, alguma coisa aconteceu com ele. O que é isso? Quando nós estamos vivendo o propósito, quando estamos debaixo da obediência do Senhor, aquilo que é dúvidas à nossa volta, começa a cair por terra. Aleluia! Orianda lamante comandébias. Josué então diz ao povo: vamos lá, gente, vamos seguir, vamos andar. E aconteceu que eles estão já caminhando. E quando os sacerdotes, eles pisam, já encostam no Jordão. Interessante que o Jordão, ele estava no período de cega. As suas ribanceiras, elas transbordavam. Tempo de cega, tempo de colheita. Então estava assim, estava cheio. Não era como se não estava um corguinho, não, ele estava cheio. Por isso que a dificuldade ainda era maior. E outra coisa, o povo estava acostumado a ver aquilo com Moisés. Mas o povo viu o Mar Vermelho, a história do Mar Vermelho se abrindo. Essa geração ouviu os seus pais disserem: olha, o mar se abriu para nós. Então ele estava vendo aquilo, mas agora, peraí, uma coisa é o mar se abrir quando é com Moisés, mas agora, Josué? Josué? Não. Uma coisa é nós ouvimos o que aconteceu lá, uma coisa é nós ouvimos lá, mas agora, você, Josué? É você mesmo? Pois eu vou dizer para você nessa noite, é você mesmo. É você mesmo que vai ver o Jordão se abrir e você vai passar, você vai atravessar. Eu lembro quando Deus me deu essa mensagem aqui, o primeiro hino que cantaram aqui hoje foi a respeito do Jordão. E eu vou dizer para você nessa noite, começa a se santificar agora, porque aquilo que é dificuldade na tua vida não vai te barrar. Aleluia! Eu não sei qual é as dificuldades que está no seu caminho, que está à sua frente, quais barreiras que existem, mas eu só quero dizer para você, o Jordão vai se abrir sim, e você vai chegar lá do outro lado, e você irá conquistar o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. E de repente, quando eles, com a arca, está lá os levitas, os sacerdotes, o povo atrás, e quando eles encostam no Jordão, o texto é bem claro, e as águas se formaram como uma parede, um montão de água,
parou ali e ficou tudo parado. E o povo está passando. Olha que não são, deixa eu te dizer uma coisa, não é 500 pessoas não, viu? Se nós formos calcular mais ou menos, da mesma forma que foi com o mar, da mesma forma que está sendo agora com o Jordão, eu vou dizer para você nessa noite, receba. Sabe aqueles milagres que você ouviu? Sabe os milagres que você ouviu? Porque toda essa geração ouviu os milagres que Deus fez no Egito. Eles ouviram os milagres que Deus fez quando eles atravessaram o Jordão. Eles ouviram os milagres que Deus fez mandando maná, cordoniza. Esse povo ouviu esses milagres. Essa é uma nova geração. E agora, aqueles milagres que eles ouviram, agora eles estão vivendo. Aleluias. Você está entendendo? Todos os milagres que você ouviu, todos os milagres que nós ouvimos na Bíblia, Jesus fazendo, Jesus transformando, Jesus restaurando, milagres que aconteceram. Hoje, meu irmão, ei, nós vamos ver esses milagres. Eu quero ver esses milagres. Orianda, alabante, comandébias, milagres que eu ouvi dizer, olha, fulano andou, cego enxergou, coxo, olha, fulano fez isso, Deus fez na vida de ciclano, Deus transformou isso, eu ouvi. Então, meu irmão, você ouviu, então se prepare, chegou a hora de você ver esses milagres, milagres da restauração de Deus na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Chegou o tempo de você começar a ver esses milagres. Quantas vezes nós ouvimos milagres de cura? Deus curou, e você ouviu. De fato eu ouvi, pois agora os meus olhos estão vendo. Igual Jó disse, um dia eu ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem a fase que nós passamos, a fase do ouvir. É a fase que você tem que ouvir. Trabante, comandébias. Você ouviu, Deus falou que vai te curar, Deus falou que vai te libertar, Deus falou que vai te restaurar, Deus falou que vai te transformar. Foi a fase do ouvir. E nós temos que entender que a fé vem pelo ouvir, então nós temos que ir começando ouvindo. Você está aqui porque você ouviu, você creu. Só que agora chegou o momento de você ver. E agora Josué está vendo. Por isso que Deus disse para ele, Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer. Sabe por quê? Porque olha aqui, perante os olhos de todo Israel, Israel vai ver que eu estou na tua vida, Israel vai ver que fui eu que te levantei. E eu vou dizer para você nesta noite, ei, as pessoas que estão à sua volta, que olham para você e que duvidam quem é o teu Deus, quem é o Senhor da tua história, elas vão começar a ver quem é o Senhor da tua história. Aleluia! Oh, aleluias! Orianda alabante comandébias. Por mais que as dificuldades elas sejam imensas, por mais que as barreiras sejam enormes, quando o nosso Deus está à frente, nada pode impedir o seu agir, porque agindo Ele, quem impedirá? E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, recue, recue, afaste, porque eu lembro quando Davi, teve um período da vida de Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, teve um momento que Davi teve que se recuar. O que ele fez? Entrou para a caverna de Adulão. Davi se esconde ali por um momento. E a Bíblia nos fala que se ajuntou a ele homens endividados, desgostosos de espírito e homens em apertos. Espera aí. Ao invés de juntarem pessoas perfeitas do lado de Davi, foi pessoas numa situação que você olhou, mas espera aí. E a Bíblia nos fala que Davi se fez chefe deles. E Davi ficou um período ali na caverna de Adulão. Ficou um momento ali. Quando Davi sai da caverna de Adulão, você for pegar a história,
ele sai com aqueles homens, os 400 valentes de Davi. Foram os fiéis escudeiros de Davi. Um deles, guarda essa aqui, ó, guarda deles. Um deles, numa noite, feriu 800 homens numa peleja. Teve outro que lutou que a espada, ela ficava... Então eram homens fiéis. Se tornou fiel. Mas você tem que ver a história deles antes. Endividados, amargurados e homens de apertos. O que é isso? Essa presença em que estamos, ela continua transformando. Homens que se encontram em apertos, endividados, com dificuldades, mas esse Deus continua transformando. Fazendo deles guerreiros, conquistadores. E o texto nos menciona que aqui, quando as águas pararam-se as águas. E aí os sacerdotes, o que eles fizeram? Eles atravessaram para o outro lado? O que diz o texto? O sacerdote atravessou para o outro lado? Eles pararam no meio do... Na onde? Eles pararam no meio do Jordão. Quando eles pararam no meio do Jordão, as águas ficaram o quê? Paradas aqui, o povo. E o quê? Passando. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu seguro o que for preciso segurar, mas que você vai passar do outro lado, você vai. Aleluias. Eu posso imaginar, quando eu estava lendo esse texto, e ali os sacerdotes, eles pararam no meio. E lá, versículo 14, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão de longe da cidade de Adã, que estava a banda de Sartã. E os que desciam ao mar das Campinas, até o mar salgado, faltavam tudo para baixo. Porém, lá versículo 17, porém, os sacerdotes que levavam a arca do conselho do Senhor, pararam firmes em secos no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco. Ô meu irmão, você não está entendendo, mas deixa eu te levar a uma visão que Deus nos dá nessa noite. É a mesma coisa Deus parar no meio do Jordão e segurar as águas e falar, está aqui, ó, vai lá meu povo, passa. É o que Deus está fazendo com você nesta noite. Todas as perseguições que vêm contra a tua vida, todas as provas, lutas, medos que nós ouvimos aqui nesta noite também. Sabe o que Deus está falando? Estou parando tudo. Passa meu filho, passa por outro lado, atravessa por outro lado, porque lá você vai conquistar o que precisa ser conquistado. Você vai viver uma promessa que eu já tenho feito a toda a sua geração. Aleluia. Orianda lamas. É a mesma coisa, ele estendendo as mãos e segurando tudo, todas as afrontas, todas as cadeias, tudo que vem contra a sua vida. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Ele não desistiu de você. Tem uma promessa. Tem uma promessa. Nós louvamos um hino aqui, foi o último hino. As promessas, firmes nas promessas, não foi isso que nós louvamos aqui? Qual foi? O coro, como que é o coro? Canta o coro, só um pedacinho do coro. Presta atenção na letra desse coro, só para vocês entenderem. Enquanto eles estavam cantando, eu falei, meu Deus, porque tem hora que a gente está louvando os hinos da harpa, aí a nossa mente está tão longe que a gente esquece. O que estamos cantando, não estamos prestando atenção no que está sendo introduzido. Olha para vocês verem. Vamos lá. São as promessas. Falhando tudo, não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Presta atenção aqui, ó.
de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não. Se das estrelas o brilho cessa, mas as suas promessas, aleluia. Oh, você está entendendo, meu irmão? As dificuldades não vão parar as promessas que Deus tem na sua vida. As dificuldades, elas não vão impedir você de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você está olhando para o Jordão e você está preocupado, pensando, Reinaldo, como que vai ser? O que vai ser, meu irmão? O que vai ser é que Deus vai segurar as águas lá em cima, você vai passar para o outro lado, você vai chegar do outro lado. Ei, existe um lugar chamado Gilgal, que é o lugar aonde você vai se acampar, dali você vai sair para conquistar o que Deus tem para a tua vida. Por isso eu digo para você nesta noite, pare de duvidar do que Deus tem na tua história. Para de olhar para o homem, para de olhar para as barreiras, olha para o teu Deus, confia nele, aleluia. Você precisa confiar nele, fica firme nas promessas, confie nas promessas. Por mais que muitas coisas à sua volta venham a falhar, por mais que algumas coisas à sua volta venham falhar, elas não falharão. Não vai falhar. Por que as promessas de Deus não vai falhar? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para fazer. Quem prometeu, ele não falha. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, e se existe um plano de restauração, fica tranquilo, Deus vai restaurar. Se tem um plano de transformação, Deus vai transformar. Se tem um plano para você chegar do outro lado, você vai chegar, porque, ei, por mais que os ventos e as tempestades, elas se levantam, você vai chegar do outro lado. Nós iremos chegar sim, porque Ele não falha. Ele não falha. E o capítulo 4, eles começam a celebrar porque eles chegaram do outro lado. E aí o que nós aprendemos? Que agora tem Jericó para ser conquistado. Há uma terra a ser conquistada. É um novo tempo. Como nós lemos aqui, logo no início. Um caminho pelo qual, a vez de ir, por quanto? Por este caminho nunca passastes antes. O que é isso? Tem coisas novas de Deus chegando para nós. O caminho é novo. Vocês não passaram por eles ainda. Mas Deus está preparando. Deus está preparando algo novo. Aleluia. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Oh, rabanta, navassurianda, lamas.